Olá, nesse vídeo eu trago um recado muito importante para todo o movimento da renovação carismática católica do Brasil. Meu nome é Peter, sou de Três Pontas, Minas Gerais, fundador da comunidade católica Fé com Obras e vou tentar ser bem objetivo. Há mais ou menos um ano, num momento de oração, o Senhor colocou muito forte no meu coração um desejo que ele tinha e que ele ainda tem, que fosse realizado em toda a renovação carismática católica do Brasil. E naquele momento, como a minha comunidade, nós não fazemos parte da renovação carismática, né, embora a gente tenha uma afinidade muito grande, participemos de retiros, pregadores da renovação conduzem orações em encontros nossos, mas enfim, eu não entendi por que o Senhor estava trazendo aquele recado para alguém que não era do movimento. E aí eu achei que poderia estar sendo alguma coisa da minha cabeça e tal, mas o tempo foi passando e desse um ano para cá, incontáveis vezes o Senhor reafirmava que era para eu transmitir esse recado para a renovação carismática católica. E eu confesso, né, que pela minha fraqueza humana, né, minha limitação pessoal e sobretudo pelo fato de eu não fazer parte do movimento, eu fiquei bastante assim reticente em passar esse recado, né, e assim de certa forma eu acabei talvez atrasando por um ano, né, aquilo que era a vontade do Senhor que lá atrás eu tivesse transmitido. E eu não transmiti não por medo de simplesmente algo relativo a mim, de eu não ser acreditado e tal. Mas é que era algo tão importante que não me, assim, na minha visão humana limitada, não faria sentido que o Senhor pusesse uma incumbência tão grande nas mãos de alguém que talvez poderia não ser acreditado naquela revelação, né, que traria, por não ser parte do movimento. Né? Então eu cheguei a pedir ao Senhor que colocasse aquela moção no coração de alguma outra pessoa que fosse do próprio movimento, em algum lugar do Brasil, para que ela sim trouxesse, né, essa vontade do Senhor, este aviso, né, do Senhor, porque aí ela seria mais facilmente acreditada do que alguém de fora. Né? Então esse era o meu receio, que esse recado fosse por mim transmitido, mas que pela minha pequenez humana, por não ser uma pessoa conhecida, por não ser do movimento, isso fosse desacreditado, né? E aí comprometesse os planos que o Senhor tinha para a renovação. Mas isso foi me incomodando de tanta forma nesse um ano, foram incontáveis as ocasiões em que o Senhor me cobrava se eu não iria dizer, se eu não iria dizer, e aí eu esperando para ver se em algum lugar do Brasil alguma outra pessoa trazia esta moção e eu, minha oração, enfim. Mas aí hoje eu decidi que realmente é o momento, né, arrependido e peço perdão a Deus por tanta demora, né. E, bom, a moção que foi colocada no meu coração e confirmada ao longo desse último ano todo, né, não foi uma ocasião apenas que isso aconteceu, é que o Senhor tem um desejo muito grande, muito grande, tanto o Senhor como Nossa Senhora, de que nos grupos de oração da renovação carismática pelo Brasil afora, seja rezado o Santo Terço Mariano antes de cada encontro. Então, o direcionamento que o Senhor pediu que eu transmitisse era este.
que seria algo extremamente importante para o movimento, para o Brasil e algo muito agradável a ele, que se fizesse essa mobilização, esse pequeno esforço de que no Brasil todo, antes de todo e qualquer grupo de oração se reunir, que fosse rezado o terço mariano. Essa é a grande moção que o Senhor me trouxe e me foi confirmando ao longo deste último ano. E aí algumas considerações pessoais minhas rápidas. Não me é difícil enxergar por que o Senhor deseja isso, né? Desde lá as aparições de Nossa Senhora, ela vem falando do poder incalculável do Santo Terço para resgatar famílias, matrimônios, filhos, instituições, movimentos, né? Então é de um poder muito grande. E quando a gente olha esse pedido de Nosso Senhor, vê-se que ele é de fácil execução, né? Você poderia, por exemplo, e aí fica fácil entender quando a gente vê o tamanho da renovação carismática no Brasil, né? Só aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, são 30 grupos de oração mais ou menos. Então você fica imaginando, nos mais de 5.000 municípios do Brasil, quantos grupos de oração existem. Né? Eu não sei os números ao certo, até porque eu não sou do movimento, mas eu fico pensando, imagina quantas pessoas Brasil afora se reúnem todos os dias em algum grupo de oração do Brasil. São milhares de pessoas todos os dias, em centenas, acho que milhares mesmo, de grupos de oração espalhados que reúnem dezenas, centenas de milhares, talvez milhões de pessoas todos os meses, todos os anos passam por grupos de oração. Então imaginem essas pessoas, esses grupos, rezando um terço a cada vez que for acontecer um encontro. Serão milhares de terços rezados todos os dias por dezenas, centenas de milhares de pessoas. Né? E quem já viveu a experiência do Santo Terço em família, ou mesmo na sua comunidade, ou mesmo em grupo de oração, né? Há alguns grupos que eu acredito que já têm essa iniciativa do Santo Terço, sabe o poder que ele tem, a quantidade de frutos, né? que são gerados. E eu achei muito interessante porque essa moção do Senhor veio exatamente no ano de comemoração, né, dos 50 anos da renovação carismática, em que, acompanhando pela televisão, a gente via quantos projetos, né, quanta renovação de forças, né, quantos sonhos foram reafirmados, né, na comemoração desses 50 anos para os próximos 50. E eu acredito que em meio a tantos sonhos de expansão do movimento, de santificação, né, sonhos nutridos pelos seus membros, eu acho que esse Santo Terço é o grande sonho que o Senhor tem para esses 50 anos de renovação carismática. Acho que é a grande semente, vamos dizer assim, que ele precisa, que ele pede que seja semeada para que ele possa fortalecer, santificar, frutificar, expandir ainda mais o movimento. Quando a gente olha a execução desse pedido de Nosso Senhor, seria de fácil execução, né? Poderia, por exemplo, planejar meia hora antes de começar o horário oficial do grupo, uma pequena quantidade de pessoas se reúne e reza ali o Santo Terço. Né? Por uma questão de logística, não precisa ser todas as pessoas que vão participar do grupo se reunirem também para o terço. Né? Então, por exemplo, se o horário normal do grupo começar às 8 da noite, poderia-se apenas avisar, olha, o grupo é às 8, mas a partir das 7h30 nós estaremos aqui rezando o Santo Terço para quem quiser. E aí dentro do próprio grupo, né, os servos do grupo poderiam se organizar. Cada semana, por exemplo, 2 servos ficariam responsáveis por fazer aquele terço. Então não precisa nem mesmo ser todos os servos do grupo participar do terço. Né?
O desejo que o Senhor manifestou é que o terço seja rezado. É claro que quanto mais pessoas, melhor. Mas se tiver ali 2 pessoas antes rezando o terço, já está cumprido, né, o propósito que o Senhor pediu. Né? E às vezes o momento ali antes do terço, às vezes antes do grupo começar, pessoal confraternizando, conversando, descontraindo e tal. Né? Isso pode acontecer, mas estará acontecendo ali também à frente, né, o Santo Terço por aquelas 2, 3 ou mais pessoas que ficaram encarregadas. O terço, todo mundo sabe, ele é bem rápido, né, de ser rezado, não demanda estrutura, esforço exagerado, nada disso, ele é bem prático, uma oração bem conhecida, né, e a execução é bem simples, né. Aqui na nossa comunidade Fé com Obras, nós rezamos o Santo Terço todos os dias, de forma pública, né, de segunda a sábado, e nós temos visto uma quantidade gigantesca de frutos sendo colhidos, né? Então, eu vejo que não é em vão esse pedido que o Senhor faz, é de fácil execução, né? E às vezes quando a gente faz encontros de oração aqui, a gente sempre reza o terço antes, né, de qualquer encontro nosso. Eu sempre tenho o costume de dizer, a gente termina o terço e eu falo, se a gente tivesse que fazer nessa noite só isso, entre aspas, só o terço, já não precisaria mais nada. O que a gente vai fazer agora depois do terço, louvar, clamar a presença do Espírito Santo, meditar a palavra, pregar, cantar, tudo isso é secundário, né, em relação ao objeto principal, que é o Santo Terço. Né? Quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, o que ela mais pediu não foi adoração, não foi louvores, não foi pregações. Óbvio que tudo isso é importante e é essencial, né, para que o reino de Deus se expanda. Mas o que ela pediu foi: rezem o Santo Terço, rezem o Rosário. Então eu acho que com esse propósito, o Senhor quer unir toda a força, a beleza, a grandiosidade que o movimento da renovação já tem, colocando nele um grande escudo de proteção, como que uma mola propulsora para lançar o movimento ainda mais adiante, para atingir ainda mais almas. Porque se as pessoas já se sentiam alimentadas e fortalecidas participando do grupo de oração, havendo antes um santo terço, isso vai ser multiplicado incontáveis vezes. E mesmo aquela pessoa que não participou do terço, chegou só para o grupo de oração, a atmosfera espiritual, a unção, a consagração que foi feita naquele local com o santo terço antes que ela chegasse, vai, vamos dizer assim, respingar na alma daquela pessoa e ela também vai colher frutos daquele terço simples, prático, que 2 ou 3 pessoas ali rezaram antes dela chegar. É claro que eu recomendo, né, e é natural que se faça isso, que a renovação em seus grupos, movimentos Brasil afora, rezem, né? A renovação tem uma expressão interessante que eu acho bem bonita até, que diz: vamos rezar em cima, né? Então, rezem em cima dessa moção que eu vos trago, né? Para que o Senhor possa confirmar nos seus corações. Eu tenho certeza que Ele vai confirmar, porque é algo que há 1 ano ronda o meu coração de uma forma muito forte. Mas rezem nos seus encontros de intercessão para o Senhor confirmar, direcionar, né? Como que Ele deseja que isso aconteça e seja feito. Se no seu grupo de oração o Santo Terço já é rezado antes do encontro, fortaleça ainda mais, confirme esse propósito, auxilie para que isso continue. Se no seu grupo isso ainda não acontece, talvez é você que vai precisar puxar as rédeas disso. O Senhor trouxe essa moção para mim, mas Ele vai precisar de centenas, milhares de servos, Brasil todo afora, para que isso se concretize. Cada grupo de oração vai precisar mobilizar, vai precisar haver pessoas disponíveis
para darem o sim a Deus para que esse propósito aconteça. Então, se no seu grupo ainda não tem, seja você um voluntário, nem que você vá sozinho. Se no começo talvez não entenderem, não acolherem, né, com bons olhos essa sua iniciativa, vá você sozinho para a porta do seu grupo de oração, se não for possível será aberto antes, ou no próprio local do grupo. Se te aceitarem, vá lá você num cantinho e comece a fazer o terço antes de cada grupo de oração. Cedo ou tarde, mais almas vão agregar. E se você é uma liderança do seu grupo, passe esse propósito adiante, porque nada que a gente coloca nas mãos de Nossa Senhora ou que faz para agradá-la fica sem gerar frutos. E se você deseja que o reino de Deus se expanda, se você é do movimento da renovação carismática ou se você não é, mas já percebeu os frutos que esse movimento gera para o Brasil, passe adiante esse vídeo, ou se você não preferir compartilhar o vídeo, mas passe no boca a boca para que esse propósito de Nosso Senhor, né, que por uma fraqueza pessoal minha ficou parado por um ano, seja colocado em prática o mais rápido possível no Brasil todo. Esse seria um grande presente de Deus para a renovação carismática nesses 50 anos, presente este entregue pelas mãos de Nossa Senhora, e vice-versa. Seria também um grande presente da renovação carismática para Deus, que trouxe o movimento até aqui nesses 50 anos e que deseja